Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Com muita alegria que nos reencontramos para mais uma noite de estudos, desse livro tão importante da doutrina espírita. Esse estudo que estamos realizando todas as quintas-feiras, às 20 horas. E esses vídeos anteriores, pois que estamos quase no final do livro, Aqueles que quiserem buscar vídeos anteriores, desde o primeiro dia do estudo desse livro que estamos realizando, basta que se inscrevam em meu canal do YouTube, Paulo Eduardo Sampaio, que lá tem todos os vídeos disponíveis, tá bom? E algumas palestras também realizadas. Fica então aí o convite. Sejam todos muito bem-vindos. Rogamos sempre a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire, que nos abençoe, que nos envolva em sua santa paz, para que tenhamos bons momentos aqui de estudos, Hoje, dia 27 de outubro de 2022, e deixamos o nosso abraço a todos. Boa noite a Sônia Nunes, bem-vinda aqui pelo Insta. Nossa boa noite à amiga Loiva Carnop, lá do Rio Grande do Sul, sempre estudando conosco. A Denise Zeff, boa noite. Odete Oliveira, tudo bem, Odete? Sueli Nunes também aqui, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estudamos na última semana o tópico referente à vida futura, a vida espiritual, tratando das penas e gozos futuros. Hoje, mais ou menos nesse contexto, mas analisando a natureza dessas penas e gozos futuros. Isso pertence à quarta parte do Livro dos Espíritos. O livro é dividido em 4 partes. Nós estamos estudando a última delas, Estamos já bem no finalzinho aí do livro, que a quarta parte trata das esperanças e consolações. E aqui esse tópico, ele se refere ao capítulo 2 dessa quarta parte, capítulo 2, penas e gozos futuros. E nós vamos iniciar pela questão 965, tá bom? Maria Helena Butião, bem-vinda. A Zuleide Carvalho, querida amiga, bem-vindas. Muito boa noite. Esperando só uns minutinhos para que dê oportunidade a outros também se conectarem aqui conosco, Nós já iniciaremos já. Então vamos lá. Na questão 965, quem estiver aí acompanhando com o livro, Kardec perguntou da seguinte forma: tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Uma pergunta bem interessante, Porque nós fazemos uma ideia às vezes equivocada sobre isso. Nós imaginamos que o espírito sofra de uma forma ou de outra depois da morte, ou que eles tenha alegrias, os gozos aqui como estão dizendo. Então Kardec quer saber se esse sofrimento e se essa alegria tem alguma coisa de material, E os espíritos responderam então: não podem ser materiais, o bom senso o diz, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Olha que interessante.
então já a matéria não lhe embota as sensações. Então aqui, né, muito interessante essa pergunta de Kardec, querendo saber como que é a questão, né, tanto do sofrimento daqueles que não viveram bem durante a vida aqui na Terra e colhem, né, o resultado das suas ações no mundo espiritual, tanto quanto, né, a alegria, a felicidade, os prazeres daqueles espíritos que viveram bem na Terra, que foram caridosos, que viveram o melhor que puderam, né, de acordo com as leis divinas, e agora colhem na vida espiritual o resultado das suas boas ações. E Kardec queria saber até que ponto isso poderia ter algo de material. E a resposta, né, meus amigos, é muito lógica. Não podem ter, né, sofrimentos ou prazeres físicos, materiais, porque a alma não é nada, não tem matéria na alma. A gente precisa sempre imaginar isso. A alma é um ser etéreo, né? A alma não tem nada de material, por isso que a alma não morre, o espírito não morre, porque ele não é material, ele não tem matéria, né? Mas os espíritos explicam que apesar de não ter nada de material, né, esses sofrimentos às vezes são 1000 vezes mais vivos. Olha só que interessante isso. Porque a gente poderia imaginar que sofrimento é apenas se tivesse relacionado às coisas materiais, né? A gente imagina uma dor como a gente tem aqui, né? Uma aflição decorrente das doenças do corpo físico. Então a gente imagina sempre com coisas materiais. Mas eles dizem, os espíritos são 1000 vezes esses sofrimentos mais vivos neles. Por quê? Porque a sensação nos espíritos é mais forte, é interessante isso. Como o espírito não tem o corpo carnal, material, o corpo é que bloqueia as sensações do espírito. Porque aqui, quando nós estamos encarnados, o nosso corpo bloqueia muito, né, da nossa percepção de espírito, das nossas sensações espirituais. O corpo é como um bloqueador dessas, né, manifestações que poderiam afetar a alma. E no mundo espiritual, como não tem o corpo físico, né, não tem esse bloqueio, né, e o espírito então vai sentir de uma forma muito mais intensa, né, a sensação nos espíritos é mais intensa. Aqueles que fizeram o bem vão ter, né, alegrias, felicidade, prazeres, numa forma inexplicável para nós, porque nós não temos condições de imaginar isso aqui. E por outro lado, aqueles que fizeram o mal, que não viveram bem, que prejudicaram o semelhante, terão aflições, né? Angústia, desespero, são dores morais, né? Não são dores físicas. É isso que nós vamos falar mais um pouquinho aí mais à frente, tá bom? Nosso boa noite aqui a Márcia Fialho, Fátima Baldo, Carolina Maria, nossa amiga Maria Paiva de Portugal, que legal, um abraço Maria Paiva, bem-vinda. Fuso horário bastante esticado, né? A Ruth Maria Diogo, boa noite. A Rosa Ortega Pereira, dizendo que é de Marília, muito bom. A DJ Vitória Brito, muito boa noite, muito bem-vindas. Então vamos lá, vamos continuando. Por enquanto não tem nenhuma dúvida, nenhum comentário, né? Vamos para 966, tá? Lembrando que o livro tem 1018 perguntas, né? Nós estamos aí bem próximos, né, desse encerramento. Eu creio que um mês e pouquinho aí a gente deve concluir o estudo desse livro, né? A Loiva dizendo, a matéria poderia ser considerada um amortecedor, certo? Isso, né? Eles estão dizendo mais ou menos isso, né, Loiva? Que a matéria é como que ela um certo bloqueio, né? Amortece ali as sensações, né? Aquilo que o espírito sente aqui encarnado, né? Como passa pelo corpo as sensações, a matéria dá aquela, né, diminuída na intensidade dessas percepções do espírito, né? E lá no mundo espiritual, libertos, né,
eles usam muito esse termo libertos, né? Liberdade, porque não está mais preso a um corpo físico, né? Então eles percebem tudo com muito mais intensidade, né? Muito bom. Vamos então para a questão 966, né? Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Essa pergunta é interessante porque realmente nós aqui na Terra temos algumas ideias, né, do que seja a vida no mundo espiritual, no sentido daqueles que não têm conhecimento da doutrina espírita, né? Aquelas ideias de um céu, de um inferno. Muitas pessoas imaginam aqueles anjos tocando harpa, né, no céu, ou imaginam aqueles que estão no inferno, né, o caldeirão fervendo, então aqueles seres diabólicos, né? É isso que Kardec está perguntando aqui. Por que que nós, né, às vezes fazemos ideia grosseira, né, e absurda da vida futura? E os espíritos então responderam: inteligência que ainda se não desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem. Olha só, isso é importante. Para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Então aqui, né, os espíritos vão responder de forma muito sensata. Por que que nós criamos essas ideias meio que absurdas, né, da realidade espiritual, de um céu, de um inferno, considerando esses lugares como algo assim comparado com a nossa realidade, né? A ideia de muitas pessoas é que o céu e o inferno tem muito do que é aqui na Terra, né? Coisas materiais. Então os espíritos responderam: primeiro ponto, nós somos espíritos com pouca evolução espiritual. Quer dizer o quê? Entendimento difícil das coisas espirituais. A Didi até colocando, né, aí vem aquela frase clássica: conheça a verdade e ela vos libertará. É bem isso mesmo, né? Nesse primeiro ponto nós temos pouca evolução, então nós não temos um conhecimento muito aprofundado das coisas espirituais. A gente não conhece tanto da verdade eterna, como está lembrando aí a DJ, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais a gente conhece dessa verdade divina, né, das leis divinas, mais nós vamos evoluindo e compreendendo melhor as coisas, né? E segundo ponto que eles colocam aqui, a nossa linguagem é muito incompleta. Olha que interessante que é esse ponto. Vejam bem, quantos missionários que Jesus enviou à Terra para nos ensinar, né, sobre a vida espiritual, sobre o reino de Deus, né? O próprio Cristo, quantas vezes Jesus falou por parábolas? Por que que ele falava por parábolas? Como que ele ia explicar coisas tão transcendentes, né, para pessoas que tinham pouco entendimento? Então, Jesus usava de metáforas, né? Ele usava de símbolos materiais, das coisas da vida, do cotidiano daquelas pessoas, para falar de um assunto tão importante como é o reino dos céus. E Jesus usava expressões fortes, vocês se recordam no Evangelho? Jesus falava, né? Por exemplo, ele comparava o reino dos céus a um pescador que lançou a rede ao mar, pegou peixes grandes e pequenos, separou os grandes para vender e desprezou os pequenos. Isso ele estava dizendo do reino dos céus. Veja bem, linguagem metafórica, né? Ele falava que o reino dos céus era semelhante a um homem que achou um tesouro escondido no campo, vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno.
Vejam só as comparações que Jesus fazia. Depois ele falava de outra vez do fogo do inferno, linguagem simbólica, né? E aí o que acontece? Porque a nossa linguagem não tem palavras para exprimir a realidade espiritual. Esses mestres, né, enviados por Jesus e o próprio Cristo, usaram de termos comparativos, entenderam? Eles usaram de palavras que nós usamos para as coisas materiais. E aí o que aconteceu muitas vezes? Nós, em geral, muitos da humanidade, criaram nas suas mentes a ideia de coisas materiais para o mundo espiritual. Imaginam muitos, né, um inferno de penas eternas, de caldeirões, de seres diabólicos, né? Então, assim, por causa dessa linguagem que foi nos ensinado de forma simbólica, através das parábolas, porque a nossa linguagem é incompleta. Então, entenderam? Ficaram dois motivos: nossa pouca evolução espiritual, que não nos permite compreender tudo claramente, e essa linguagem, né, simbólica que os espíritos usaram e que nós as interpretamos ali ao pé da letra, né, como se diz. Um abraço, querido amigo Elke Carvalho, lá de Caruaru, Pernambuco. Bem-vindo, meu amigo. Boa noite, viu? Boa noite a todos que conectaram aqui também pelo Face. Nosso boa noite a todos, viu? A Maria Bonenberg aqui também conosco, dizendo... Deixa eu ver aqui, rodou rápido aqui. Sempre uma satisfação assistir esses estudos muito proveitosos. Que bom, Maria, muito gentil, muito obrigado. Fico feliz, viu? A Fátima Chaves dizendo, boa noite, eu fico abalada, né? Por exemplo, quando uma pessoa morre e eu não... Amizade, eu sinto uma tristeza tão grande como se a conhecesse. Ah, tá, entendi. No caso de uma pessoa que desencarnou, né, Fátima Chaves, e você fica abalada como se fosse uma pessoa amiga, conhecida, né? Essa questão às vezes acontece. A gente às vezes se envolve demais, né, com um determinado acontecimento, né? Mas quando sentir isso, ore pela pessoa, né, Fátima, para você não carregar um sentimento de tristeza também, né? Procure orar pela pessoa, pedir ajuda, compreendendo que a morte é um ciclo normal da vida, né? Para que não te abale tanto. A Sandra aqui também, Henneman, muito bem-vinda, boa noite, viu? A amiga Rocha Forte, boa noite, Rocha. Dizendo aqui, trabalhando, passando apenas para dar um abraço no Mestre Paulo. Não desiste, né, Rocha? E nos amigos aqui, paz e luz para todos. Que bom, muito obrigado pela tua presença, ficamos felizes, mesmo que rapidamente. Bom revê-lo aqui virtualmente, né? Um abraço, Rocha. Muita paz para você. A Eva Santos aqui também no Insta, nosso boa noite. Vamos lá então, vamos seguir para 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Essa pergunta é bem interessante, né? Para nós termos uma ideia de como, né, com alguns detalhes, como que os espíritos bons encontram, como que eles se encontram, né, na vida espiritual, desfrutando de uma alegria, de uma felicidade que eles conquistaram pelos seus méritos, né? E os espíritos responderam: eles são felizes, né, em conhecerem todas as coisas. Olha só, de novo lá o que a DJ colocou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eles são felizes em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Olha que importante. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes.
O restante da pergunta a gente comenta aqui para não ficar muito tempo lendo, né? Muito longa a resposta. Nós vamos comentar aqui o restante, tá bom? Então, primeiro eles disseram que os espíritos são felizes porque conhecem todas as coisas. É importante isso, pessoal. Quanto mais a gente conhece, por que eles são mais felizes? Quanto mais a gente conhece, mais a gente compreende a perfeição da criação divina, a beleza, a justiça das leis divinas, né? Então esse conhecimento nos proporciona essa visão maior do universo, da criação, de como Deus é amor infinito por todos nós, de como Deus é infinitamente sábio, né? Amoroso. Então esse conhecimento nos leva a desfrutar de uma paz maior, de uma felicidade maior, de nos sentirmos integrados nessa criação maravilhosa, porque a hora que vamos conhecendo mais, vamos tendo a certeza absoluta de que somos imortais, vamos percebendo, né, a possibilidade de deslocar pelo universo quando desencarnados. Imagine visitar um planeta, outro, coisas assim fabulosas, né? Isso proporciona felicidade. E eles dizem também, outro ponto, esses espíritos bons não têm sentimentos ruins como os nossos, que nos fazem sofrer o ódio, o ciúme, a inveja, a ambição, todos esses sentimentos ruins que nós cultivamos ainda, eles nos fazem mal, a gente sabe disso. A gente ainda não conseguiu se libertar desses sentimentos, mas eles nos atrapalham muito, né? No sentido de nos deixarem irritados, tristes, desanimados, angustiados. Eles tiram a nossa felicidade. E os espíritos bons já não têm mais esses sentimentos, entenderam? Por isso que é outro motivo da felicidade mais verdadeira para eles, né? Outro ponto que disseram aqui, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Olha que maravilha, né? Eles são felizes pelo bem que eles fazem. Sabe quando a gente consegue chegar naquele ponto de fazer o bem desinteressadamente, todas as vezes, né? Sempre a caridade pura, verdadeira, isso é fonte de alegria, porque quando a gente faz um bem, a gente já teve essa experiência. Creio que vocês já tiveram, pelo menos algumas vezes, né, de fazer uma caridade mais naturalmente. Como que vem um bem-estar, né, no nosso coração, aquela alegria íntima, que a gente não sabe explicar como que é bom esse sentimento, né? Então é isso que eles estão dizendo, eles são felizes pelo bem que eles fazem. Quando a gente conseguir fazer apenas o bem, nós teremos dessa felicidade muito maior, muito mais plena, né? Outro ponto, eles estão livres das angústias materiais, né? Vejam só, nós aqui encarnados, nós adoramos a vida aqui, né? Ninguém quer desencarnar, tá ótimo. A gente fala, deixa eu aqui, né? Mas olha, a gente sofre porque nós temos necessidades de alimentação, de sobrevivência, as doenças, sofrimentos, aflições, quantas vicissitudes da vida que nos perturbam, que tiram da nossa paz, né? Então os espíritos desencarnados que são bons não têm essas necessidades, né? Essas angústias decorrentes da questão material, né? Mas eles lembram aqui na resposta, lógico, que essa felicidade é proporcional à elevação, né? Quanto mais evoluídos, mais felizes. Para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, Jesus, os Cristos, né? Os espíritos puros, eles atingiram um nível de elevação tão alto que a felicidade deles é constante. Porque aqui na Terra a gente tem assim, um momento de felicidade, já vem depois uma tristeza, uma aflição, né, uma preocupação, aí vem lá na frente outra alegria, mas assim, é mesclado. Agora imagina você viver numa dimensão que é somente felicidade constante,
somente a felicidade. É essa a felicidade dos espíritos puros, né? Que não tem nada mais que os perturbe a paz. Mas existem, né, infinitos graus entre aqueles maus e esses espíritos puros, tá bom? Tudo bem até aqui, meus amigos? A Luciana Tedesco também, bem-vinda, viu? Grande abraço de Pelotas. Quantos amigos de Pelotas, né? Eu falo sempre que a gente vai encontrando as afinidades, né? Eu me liguei muito a esse estado do Rio Grande do Sul, especialmente Pelotas, o centro, né? Farol de Luz, que nos convida sempre para as lives. Eu tive uma ligação forte com o Rio Grande do Sul. Deixo um abraço a todos, viu? Muito legal. A DJ Vitória dizendo, né, se sentem felizes por não fazerem parte do mal, que é justamente, né, tão bom a gente fazer o bem e já estar libertos, né, não desejar mais prejudicar ninguém, né? É uma satisfação interior, é justamente isso, né, Luciano? Muito legal. A DJ colocando, maravilhoso praticar o bem, né? Como que a gente quer isso, né, pessoal? Nós todos já queremos viver no bem. É que a gente ainda tem, né, as dificuldades, a gente dá uma erradinha aqui, outra ali, nem sempre a gente consegue, mas nós já temos essa vontade, esse desejo. Tanto é que a gente se entristece quando a gente não faz o bem, acaba prejudicando alguém, mesmo que sem perceber, né? Porque nós já estamos buscando viver isso, fazer o bem, né? Aqui quem mais? A Fátima Chaves dizendo, né? Sim, eu já fiz e me senti muito bem. Essa é uma sensação inexplicável, né? Muito bom. Gratificante fazer o bem, diz a Carolina. É isso aí. Vamos mais uma então? Tá tudo certo por enquanto? Agora nós vamos para 969, tá? A pergunta é a seguinte: o que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em entoar louvores? Kardec quer saber agora para explicar essa questão, né? É aquela ideia, aquela alegoria que foi criada na humanidade de que os anjos estão lá no céu tocando harpa para Deus, né? Imagine um ser angelical, né, apenas ali naquela ociosidade, tocando harpa no paraíso, né? Então Kardec quer saber como que a gente pode interpretar, entender essa questão, né, dos anjos entoando louvores a Deus. E eles disseram, é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra, né? Não podemos achar que essa alegoria é realidade. Tudo em a natureza, olha que bonito, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creiais, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos da tribulação da vida corpórea, já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Então essa alegoria dos anjos tocando harpa, né, não faz sentido, não podemos achar que seja isso. Aquela ideia, né, de Deus como um velhinho, né, sentado num trono, e os anjos ali tocando harpa, são ideias, né, figuradas, alegorias, né? Como a gente poderia imaginar, pensem bem, que um anjo, aquele que atingiu alto nível de evolução como Jesus, imagine Jesus com todo esse potencial que ele mostrou entre nós, quantas curas, quantos ensinos, quanto amor por todos. Imagine Jesus tocando harpa no céu.
Não teria algo mais importante para ele fazer, né? Para dar essa ideia que isso não faz o menor sentido, né? Então não, os Espíritos vêm dizer, esses anjos auxiliam no progresso dos outros Espíritos como nós, que são menos evoluídos. E é uma felicidade para eles ajudar no progresso dos outros. Vamos pensar, quando Jesus veio para a Terra, pessoal, quando ele encarnou-se entre nós, ele não precisava. Jesus já tinha atingido a perfeição. Ele veio em missão sublime, somente para nos ajudar. Imaginem que Jesus deixou as altas esferas espirituais, lugar, dimensão espiritual onde reina a paz absoluta, a felicidade suprema. Ele deixou tudo isso para baixar o seu padrão vibratório ao nível da Terra, que foi um desgaste, eu imagino, para um espírito desse nível. Baixar o padrão ao nosso nível, porque ele teria que tomar um corpo terrestre, um perispírito terrestre. Ele baixou o seu padrão vibratório, passou por todas essas dificuldades para encarnar-se num mundo atrasado, imagina. As pessoas da época de Jesus não tinham ideias, éramos nós mesmos, né? Ideias muito precárias das coisas, a maldade, a ignorância. Imagine um ser crístico, né? Tratando com crianças ali, ensinando do reino dos céus, com coisinhas do dia a dia. Então imagine, um espírito desse faz esse sacrifício sublime de deixar a paz, a alegria, a felicidade para vir sofrer aqui na Terra. E ele sabia até que ele estava sujeito à morte violenta, como aconteceu. A angústia, o desespero, que tudo que foi acometido Jesus, por imenso amor a todos nós. Então, para a gente ter uma ideia de que quanto mais o espírito avança, evolui espiritualmente, mais ele se doa, né, em favor do progresso dos outros. Esses espíritos, né, puros, os Cristos de Deus, eles são chamados ministros de Deus, eles cumprem as ordens de Deus pelo universo, né? Eles estão por toda parte para que a ordem de Deus, as ordens de Deus sejam cumpridas, né? Porque não é Deus quem atua diretamente, Deus age através das suas criaturas, né? Então são os espíritos que vão realizando a vontade de Deus em toda parte, criando os planetas novos, novas galáxias, novos espíritos que vão surgindo. Esses espíritos estão auxiliando na obra divina, zelando, né, pela harmonia do universo. Isso é muito sublime, né? Tudo bem até aí? Vamos ver, tem alguma colocação aqui, né? A Fátima Chaves dizendo, sou de Porto Alegre. Olha só que legal, Rio Grande do Sul também, né? Estou pela primeira vez assistindo. Que bom, Fátima. Volte mais vezes. Fique muito bem-vinda, viu? A Olga Siqueira também, em Pelotas, né? Olha só quantos de Rio Grande do Sul, né? Muito legal. A DJ dizendo, tinha que ser uma satisfação nossa usar nossos aprendizados para auxiliar no progresso e crescimento dos irmãos menos favorecidos. É isso mesmo, né, DJ? É isso mesmo, né, amigos? Que quanto que é bom a gente, dentro das nossas pequenas possibilidades, que a gente compartilhe, né? Compartilhemos aquilo que a gente já sabe, que a gente já aprendeu, nem que for um pouquinho. E quaisquer sentidos, todos nós temos talentos diferentes. Talentos musicais, talentos artísticos, né? Talentos de algum aprendizado que desenvolveu. Que bom que a gente possa compartilhar, né? Oferecer a outros um pouquinho daquilo que a gente já adquiriu, né? Mesmo que pouco, simples. Isso é muito bom. A Loiva dizendo, seria um desperdício de inteligência, né? Tanta evolução para ficar em estado contemplativo. Não faria o menor sentido, né, Loiva? O que mais aqui? Legal, DJ orientando aí, né, o dia do estudo, horário, obrigado. Esse grupo aqui eu acho muito legal, que é muito assim,
receptivo, né? Vocês se entrosaram de uma maneira muito gostosa, acolhedora, né? Acolhendo a todos que chegam aí pela primeira vez. Fico muito feliz dessa interação nossa aqui, né? Ana Lúcia dizendo, conheço uma pessoa, minha mãe, que diz que os mortos estão todos dormindo e quando Jesus voltar eles vão acordar, né? E não há o que a faça mudar de ideia, não. Não preocupe, né, Ana Lúcia? Deixa, não precisa querer mudar, porque tem coisas que a gente precisa esperar, né? Esperar o momento, porque essa realmente é uma crença, né, dos irmãos evangélicos, né, se não me engano, que eles acreditam que vai haver o juízo final, né? E quando desencarnam, os espíritos ficam, né, dormindo, realmente esperando o momento do juízo final, né? São interpretações que a gente precisa respeitar, cada um faz a seu modo, né? Porque nós tivemos com a doutrina espírita a bênção dos espíritos né, que vieram nos dizer como acontece. Por isso que nós temos um conhecimento maior. E a gente precisa respeitar, né, essa crença de outras religiões que entenderam, fizeram interpretações dos textos bíblicos, né, a seu modo, cada um interpretou a seu modo. Por isso que existem várias religiões, são interpretações diferentes dos textos bíblicos, né? Mas é importante a gente dizer sempre isso, né? Que cada religião está contribuindo, fazendo a sua parte para a melhoria da condição da humanidade. Cada religião oferece as condições que determinado grupo de pessoas precisa. Então, existem muitas pessoas que nós sabemos se afinizam com esta ou com aquela religião. Por isso que todas são importantes, né? E nós devemos um respeito muito grande. Então, é isso aí, né, que a Ana Lúcia coloca. A gente precisa esperar. Se ela viveu toda essa vida, existência, pensando dessa forma, não vai, às vezes, ser agora que vai modificar esse pensamento, né? Mas vai ter o momento dela ser esclarecida, depois no mundo espiritual, né? Tudo a seu tempo. Ana Maria Andrade Cirino, boa noite, viu? Agradecida por mais esse momento de estudo, que bom, ficamos felizes com a tua presença. O que mais aqui? Ah lá, então, bem colocado, Luciano, né? Precisamos respeitar o tempo de cada um, é justamente isso, né? Essa paciência, esse respeito. Gente, como que falta respeito hoje em dia, né? Precisamos trabalhar muito essa questão do respeito. Estou aproveitando só o gancho por causa da política que a gente vê hoje, né? Como que falta ainda respeito, de respeitar opiniões, crenças, né? Cada um tem sua liberdade de expressão. Isso a gente precisa ir desenvolvendo, né? Nosso amigo Anderson Tavares, boa noite, meu amigo, bem-vindo. Ana Lúcia lá, mas ela pede para fluidificar a água para ela às quartas-feiras, tá vendo? Já tem ali um pezinho, né, Ana Lúcia? Já está um pezinho aí na parte mais espiritual, que bom. A Fátima dizendo, minha mãe fala a mesma coisa, que vão acordar para o juízo final. Muitos são assim, né? Cada um evolui de uma maneira, dizendo a DJ, é por aí. Então, né, pessoal, nesse ponto, vamos destacar bem isso, né? O respeito, né? Respeito a cada religião é muito importante. Sabe, eu entendo assim, a gente não tem que preocupar com a doutrina espírita de proselitismo. Às vezes os dirigentes de casa espírita podem querer encher a casa espírita, né? Para falar, nossa, o centro está cheio. A gente não deve se preocupar com isso, porque cada pessoa vai chegar na hora certa. Esse é o ideal. Quando a gente vê alguém que está bem na sua religião, por que nós vamos trazê-la para o espiritismo se ela pode chegar na doutrina espírita e não se sentir bem? Então a gente tira a pessoa de um lugar que ela está bem para oferecer algo que não a satisfaz às vezes. Então respeitemos cada pessoa na sua crença. Agora, muito diferente é aquela pessoa que está assim, sem uma religião, está procurando, está num momento difícil da vida, está buscando resposta para muitas indagações. Aí sim, aí a nossa divulgação espírita vai cair muito bem. Oferecer um bom livro, orientar para uma palestra, convidar para um estudo,
trocar ideias com o nosso conhecimento, tudo isso vai ser muito válido, né? Mas para a pessoa certa, na hora certa. Não vamos preocupar de querer, né, encher a casa espírita, que não é por aí, né? A Ruth também de Porto Alegre, olha só quantos amigos e amigas aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que legal, viu? Dizendo, você vai gostar muito desse grupo de estudo, bem-vinda, dizendo respondendo, né, para a Fátima, muito legal, que bom, viu? Muito bom, pessoal, muito obrigado pelo carinho aí, pela acolhida de todos vocês, com os que vão chegando. Questão 970, oi Rosana Sade aqui também, bem-vinda, boa noite, viu? Questão 970, em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? E eles responderam, são tão variados como as causas que os determinam, e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes, e não obterem, verem a felicidade e não a poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não os podem satisfazer, eis o que os tortura. Olha só, né, os sofrimentos dos espíritos inferiores. Que isso, Rosana, não tem que pedir desculpa nenhuma, qualquer momento é sempre bem-vinda, viu? Então, relembrando que na questão 967, Kardec perguntou sobre a felicidade dos bons espíritos, né? E agora ele quer saber do outro lado, o sofrimento dos espíritos ainda numa condição inferior, né? E os espíritos responderam que os sofrimentos são variados, lógico. Por quê? Porque as causas são muitas. O que gera sofrimento? A causa, atitudes no mal, né? Esses espíritos que sofrem no mundo espiritual foram aqueles que durante a existência física fizeram o mal, prejudicaram a si mesmo ou prejudicaram os semelhantes, né? E depende de várias causas que eles tiveram, né? Muitas causas podem ter agido de uma forma, de outra, né? Então, dependendo das causas, os sofrimentos são decorrentes de acordo com as causas. A gente já aprendeu que a justiça de Deus é tão perfeita que ela dá o retorno das nossas ações justamente de acordo com aquilo que fizemos. Então, aquilo que o espírito sofre no mundo espiritual está totalmente ligado com aquilo da forma como ele viveu na vida aqui na Terra, né? Então, os espíritos resumiram assim, lembrando que são sofrimentos morais, tá? Não são sofrimentos físicos, porque eles não têm matéria, né? Eles resumiram assim: eles invejam o que lhes falta para ser felizes. Veja bem, esses espíritos observam os espíritos felizes e eles queriam ter a felicidade que aqueles têm. Então eles invejam porque eles não conseguem ter. E eles desejam que os outros não tenham também. Esse que é o lado. Por que muitos espíritos perturbados vêm nos prejudicar aqui? Obsessões gratuitas, que não são vingança. Eles querem apenas nos tirar do bom caminho, porque eles querem que nós soframos também como eles sofrem, entendeu? É inveja de não conseguirem estar na boa condição, é o primeiro ponto. Eles dizem também ciúme, raiva, desespero, porque não tem a felicidade, então eles ficam desesperados, né? Com raiva, ficam irritados, ficam com ciúme, todos esses sentimentos os levam, né, a perturbações. E aí também o que? Remorso. Por que remorso? Consciência pesada do mal que fizeram. A consciência cobra esses espíritos. E eles sofrem porque sabem que fizeram o mal, eles têm consciência.
E essa consciência de culpa, né, bate aquele remorso, a hora que dá o remorso, o arrependimento, é motivo de aflição, de angústia, né? E eles desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Aqui no sentido daqueles que ainda se encontram no mundo espiritual carregando os vícios, né? Quantos espíritos eram viciados aqui na Terra, apegados aos prazeres da matéria, né? Vários vícios. E eles desencarnam e eles querem continuar. Eles querem dar vazão ainda a esses vícios. E eles sofrem por quê? Porque não tem o corpo mais para dar prosseguimento ao vício. Por isso que muitos, né, fazem aquele processo lamentável de vampirismo, né, que acabam se aproximando de encarnados que são viciados como eles, para que eles pelo menos, né, suguem ali algumas energias, né, alguns fluidos ali, teores, né, por exemplo, do teor alcoólico de uma bebida, né, aquela nicotina, a fumaça de um cigarro e outras coisas mais, né, que eles são ligados aos prazeres da matéria, eles ficam tentando buscar. E isso é motivo de sofrimento também, né? Tudo bem? Creio que faltam só 2 questões aqui para a gente concluir. Creio que está tudo em ordem até aqui, né? Nenhuma dúvida, tudo tranquilo. Nós vamos agora para a questão número 972, tá bom? A 972, a pergunta é a seguinte: como procedem os maus espíritos, maus, né, meus amigos, entendendo ainda maus, porque nenhum espírito vai ficar eternamente mal, né? Obrigado, DJ, tá ótimo, então legal. A Ana Lúcia Olive dizendo aqui, né, e como saem dessa situação? Isso, uma boa colocação aí da nossa amiga Ana Lúcia, né? Porque esses espíritos, vejam bem, que estão no mundo espiritual, ainda presos a essas sensações da matéria, né? Apegados, sofrendo com essas necessidades que eles sentem ainda, né? Essa falta, porque eles eram muito apegados à matéria, né? Como que vai, como pergunta a Ana Lúcia, né? Como que eles se libertam dessa situação? Às vezes, Ana Lúcia e amigos, às vezes vai precisar voltar à carne, às vezes no mundo espiritual não resolve, né? Depende da intensidade do desequilíbrio de cada espírito. Quanto mais eles estão em desequilíbrio, né, em apegos exagerados à matéria, pode ser que no mundo espiritual eles não consigam reverter a situação. Pode ser que eles venham para a reencarnação direto no meio dessa turbulência toda, né? Existem até as reencarnações compulsórias, chamadas, né? Que são aqueles que vêm, queiram ou não queiram, porque a reencarnação é o meio onde vai se lapidando, eles vão passando por outras experiências dolorosas, os espíritos, né, orientadores vão planejando situações reencarnatórias que possam propiciar a eles condições, né, de ir aos poucos se libertando dessas situações aflitivas. Então, às vezes, Ana Lúcia, precisa de mais de uma reencarnação para que um espírito comece a se desapegar um pouquinho das coisas materiais, comece a perceber um pouco as coisas espirituais. Não é rápido, né? A evolução é lenta. A gente não é assim, a gente não pode pensar que no mundo espiritual vai ficar tudo bonzinho, mudou tudo rápido. Não, às vezes não. Às vezes volta do mesmo jeito que estão lá. Tem outros, né, que o caso não é tão ali, não estão em desequilíbrio muito grande. Pode ser que recebendo a orientação espiritual dos mentores espirituais, participando lá de orientações, né, nas colônias, a hora que eles forem resgatados, porque muitos ainda estão em regiões umbralinas, né? Quando eles estiverem lá sendo orientados, pode ser que eles já comecem a vislumbrar ali, mostrar sinais de modificação. Só que o que acontece?
vai depender de quanto eles estão motivados a fazer melhor. Porque às vezes pode ser que no mundo espiritual eles reconheçam o erro, reconheçam a necessidade de desapego, mas aí voltam à carne, né? Reencarnam. E pode ser que se aquele propósito não estava bem definido, eles voltam a errar novamente. É assim que acontece com muitos de nós. A gente faz planos, né? Traçamos lá um planejamento reencarnatório, quando chega aqui apaga-se tudo e a gente volta a dar vazão aos mesmos erros, aos mesmos vícios, e assim a gente vai caminhando lentamente, né? Precisando de muitas reencarnações às vezes. Tudo bem? Então vamos lá para mais uma, né? Como procedem, porque Kardec vai dando, né, um desdobramento para as questões. Ele falou, né, sobre esses apegos aí, esses problemas dos sofrimentos dos espíritos. Agora ele pergunta, como procedem, a Sônia dizendo aqui, né, é verdade que volta na mesma família? Isso, Sônia, pode voltar na mesma família, como também pode, né, ser planejado um retorno junto de outros com quem conviveu, né, que também teve problemas, desavenças, às vezes precisa se reconciliar. Então, pode voltar, não que seja, né, necessariamente na mesma família, mas tem muita tendência de voltar, só que às vezes traz outros espíritos, né, juntos das necessidades das reencarnações passadas, tá bom? Então a 972, como procedem os maus espíritos para tentar os outros, não podendo jogar com as paixões? Ele está perguntando aqui no sentido seguinte, como que os espíritos, aqueles que querem perturbar, né, obsessores, como que eles podem nos incentivar ao erro, ao vício? Só que aqui ele está se referindo aos desencarnados, né? Como que eles podem tentar um espírito desencarnado se ele não tem mais as paixões? Porque as paixões são ligadas ao corpo físico, a gente estudou, né? O que é uma paixão? É a influência que o corpo exerce sobre o espírito, né? Influências que levam o espírito a desenvolver ali, né, certos excessos, paixões de vários níveis, né? Sentimentos em desequilíbrio, apegos, sensualidade, são várias paixões, né? Então ele pergunta, como que os espíritos podem querer tentar um outro se ele não tem mais o corpo? É mais ou menos essa pergunta. E eles responderam, olha que interessante, as paixões não existem materialmente, porque não tem o corpo, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados, olha só. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Vejam que sério isso, né? Porque eles estão dizendo, os espíritos não têm mais o corpo para tentar, né, as paixões, mas os espíritos carregam, continuam com isso no pensamento. Se um espírito deixa a vida física, desencarna, e tinha essas paixões, né, esses excessos, ele carrega às vezes no pensamento esse desejo, né? Elas continuam então existindo no pensamento dos espíritos atrasados, né? Não dos mais evoluídos. Então esses mais atrasados têm lá o desejo, ali ainda está vivo neles o desejo dessas paixões, de dar vazão, né, a esses sentimentos, a esses apegos, a esses vícios, né? E o que faz um espírito perturbador que quer prejudicar o outro desencarnado? Ele pode, como eles disseram aqui, conduzir esse espírito aos lugares que os excitem. Então assim poderia acontecer o quê? Um espírito que tem tendências, né, da sexualidade, por exemplo, né, das paixões, da sensualidade, da sexualidade em descontrole, eles são levados a lugares onde tem orgias, por exemplo, e eles veem aquilo e não conseguem participar mais como eles gostariam,
eles se sentem atormentados. Isso é motivo de tentá-los, né? Assim como outros vícios, bebida e outras coisas, as drogas, eles podem levar esse espírito a um lugar onde pessoas estão fazendo uso dessas substâncias, né? Da bebida, por exemplo, do cigarro, e eles ficam tentados a querer dar prosseguimento a esse vício, né? Outros já são levados num ambiente onde há poder, honras, né? Toda aquela pompa, aqueles que se eram apegados, né, ao orgulho, às posições sociais, tudo isso instiga, né, os espíritos para quererem continuar nessas más paixões que carregaram, tá bom? Deu para ficar claro isso? A Luciana Tedesco dizendo, né, é a bagagem que levamos quando partimos. É isso, né, Luciana? Porque nós não levamos nada de material, mas a gente carrega conosco as conquistas, né, intelectuais, as virtudes, né, o campo moral e também as nossas imperfeições carregamos conosco, faz parte da bagagem, né? Nós levamos os vícios, as imperfeições, se o nosso pensamento está em desequilíbrio, né, isso faz parte do espírito. E aí vai depender onde ele queira se sintonizar mais, né? A Simone Petter aqui também, boa noite, viu? Bem-vinda. A Vera Dalrovere aqui também, dizendo misericórdia, Senhor Luz. É verdade, tem que pedir muito a Deus, né? Porque há espíritos em situações lamentáveis, né? A Fátima dizendo, é verdade que os espíritos não deixam assim, dizendo atrapalha nos encarnados? Não deixa assim... se eu entendi bem, às vezes truncou aqui a pergunta, né, Fátima? Que eles podem querer atrapalhar os encarnados. Podem sim, né? Nós sabemos que tem espíritos obsessores, alguns vêm em vingança, né? Se desentenderam em vidas passadas, voltam para se vingar. Mas tem outros, né, Fátima, que vêm para perturbar o ambiente. Onde que eles vão se sintonizar? Onde as pessoas dão... acolhimento, tem afinidades com eles. Por exemplo, se eles gostam de bagunça, de perturbação, eles encontram um lar onde existe brigas, desavenças, palavras chulas, né? Ofensas, onde existe maldade, onde existe discórdia. Aí eles vão ali e incentivam ainda mais essa discórdia, esse desentendimento. Outros que têm vícios vão procurar quem? Quem gosta também daqueles vícios que eles têm, para que eles possam dar continuidade ao vício. Então a gente precisa compreender isso, importante, né? Nós vamos ter as companhias espirituais que nós buscamos. Agora, a pessoa de bem, que busca orar, que busca, né, como aqui estamos, estudando algo edificante, que estamos tentando ser melhores a cada dia, né? Que estamos sempre tentando fazer o nosso melhor, nós vamos ter uma companhia de bons espíritos, com certeza. Aqueles que vêm, que sabem que nós temos erros, sim, não somos perfeitos, mas eles veem que nós estamos nos esforçando para sermos melhores. Aí eles vêm nos ajudar. Podem ter espíritos aqui ao nosso lado, ao meu lado, ao lado de vocês agora, porque estão nos incentivando a esse bom propósito de conhecer a doutrina, não só para conhecer e armazenar conhecimento, mas para conhecê-la, para colocar na nossa vivência diária, para que a gente transforme os nossos atos a cada dia, sendo alguém melhor, né? Isso que é o importante. A DJ dizendo, né, acabam influenciando nos encarnados que estejam na mesma vibração. É isso, vibração, né? A Fátima colocando, não deixando a gente ter outro companheiro. Não é não deixando, né, Fátima? A gente precisa compreender bem isso. Os espíritos não mandam em nós. Precisa ficar muito claro isso. Nós não estamos à mercê dos espíritos. Entendamos bem isso. Nós os convidamos com as nossas ações, entendeu? Nós só vamos ter uma companhia perturbadora se nós estivermos agindo de forma que os atraia.
Basta que a gente modifique nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, que eles se afastam e os bons se aproximam. Então, eles não dominam a gente completamente. Somos nós que os escolhemos de forma imperceptível, mas nós estamos escolhendo pelas nossas atitudes. Basta que a gente modifique. Isso é o propósito da doutrina, nos ensinar a viver melhor, né? Isso lá foi dito, orai e vigiai, ou vigiai e orai. É essa colocação que está fazendo a Luciana. Por isso que Jesus ensinou muito isso. A gente precisa estar em oração, vigilantes, observando nossas atitudes, nossos pensamentos. É muito importante. Quando a gente perceber que o nosso pensamento não está bom, analisemos, paremos e tentemos modificar esse pensamento. Substituir um pensamento mal por outro melhor. É isso é vigiar. Vigiar pensamentos, vigiar palavras, vigiar ações e em oração. É isso que Jesus ensinava, né? Olha lá, DJ colocando, semelhante atrai semelhantes. É isso, né? Temos o livre-arbítrio, disse a Ruth. Lembremos sempre isso, né? Livre-arbítrio somos nós que fazemos as escolhas, é isso mesmo. A importância de estar orando e vigiando. É isso aí, legal. Tudo claro então, né? Vamos fechar então o estudo de hoje com mais uma questão. Me perdoe que vai passar um pouquinho do horário, pessoal. Mas só para fazer mais uma, para a gente concluir aqui mais essa etapa. 973. Quais os sofrimentos maiores? Agora Kardec quer saber quais os maiores sofrimentos a que os espíritos maus se veem sujeitos. Porque já vimos que eles sofrem. Mas Kardec quer saber qual o maior sofrimento. E os espíritos responderam: não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Olha que interessante isso, né? Eles estão dizendo dessas torturas morais, dizemos sempre. Não são torturas físicas, né? Sofrimentos morais, angústias morais, né? E eles dizem que são indescritíveis. Olha só o que eles falaram. Mesmo aqueles que as sofrem, teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Eles não conseguem nem explicar como seria essa tortura moral que eles sofrem. E a resposta, né, que eles dão, a gente às vezes nem pensaria nessa resposta, porque o maior sofrimento deles qual é? Pensar que eles estão condenados para sempre. Aqueles espíritos que estão sofrendo no mundo espiritual, eles não imaginam que o sofrimento vai ter fim. É como se eles pensassem que aquilo vai ser eterno, que não vai modificar a situação. É como a gente diz, não vê a luz no fim do túnel, entendeu? Já pensou que desespero, o espírito sofrendo, como a gente viu aquele filme do André Luiz, né, Nosso Lar, naquela região de umbral, fugindo, procurando água, não conseguia, somente aqueles quadros horríveis, né, sem vegetação, escuro, sem luz. Imagine pensar que ele ia ficar direto naquela situação, não ia modificar. Esse é o maior sofrimento, pensar que não vai ter um fim, né? Mas a misericórdia divina, como nós já aprendemos, né? Nenhum sofrimento é eterno. Vai chegar um dia que esse espírito se arrepende, deseja encontrar uma condição melhor, ele ora a Deus. Lembre que André Luiz passou 8 anos no umbral, mas foi só ele orar verdadeiramente, quando ele foi às lágrimas, né? Que ele chorou, arrependeu-se profundamente, apareceu o benfeitor Clarencio naquela hora. O Clarencio o esperava há vários anos atrás, mas André Luiz é quem não oferecia condição de ser resgatado. Bastou que ele modificasse sinceramente, né, a sua condição íntima para que ele recebesse o auxílio. Então a misericórdia de Deus está em toda parte, está esperando o nosso propósito de buscar a melhora, né?
Nós precisamos dar o primeiro passo. Isso, Ana Lúcia, colocando aqui, nossas orações nos ajudam e muito. Pessoal, lembrem sempre, oremos sempre pelos desencarnados, principalmente pelos suicidas, né? Como nós já estudamos, como é importante orar por esses irmãos que estão em situações aflitivas no mundo espiritual. Deve ser desesperador, né? Então a oração, ela chega como uma luz ali, como um refrigério, como um momento de paz. Mesmo que volte o problema, mas eles vão tendo essas oportunidades de ter um alívio, de ter um momento tranquilo. Imaginem se vários orarem, né, ao mesmo tempo, quanto que vai beneficiar desses irmãos. Tudo bem, nós vamos ficar por aqui, meus amigos. E eu quero deixar um recado aqui desde já, que na próxima semana, na próxima quinta, eu não conseguirei realizar esse estudo, porque eu vou participar de uma palestra na cidade de Araraquara, próxima aqui de Bebedouro, né? Uma palestra presencial que vai ser na quinta-feira, vai ser transmitida também, depois a gente divulga lá os detalhes, né, se vocês quiserem participar. Mas como a gente está no final do estudo, eu não queria passar de dezembro para encerrar esse livro, porque no meio de dezembro a gente já deve encerrar, no máximo, né? Então eu pensei, da próxima semana, a gente fazer o estudo na sexta-feira. Eu vou deixar essa proposta aí de sexta, se vocês concordarem. Depois a gente posta ainda nas redes sociais, né? Do nosso estudo. Então, na próxima semana ficaria na sexta e a palestra que eu realizarei na quinta, tá bom? Depois, se vocês puderem me dar um retorno, se para alguns fica difícil, mas vamos tentar ver se dá para fazer assim, porque eu não queria pular o estudo a semana que vem, senão vai ficar muito, né, jogando para frente. Eu não queria passar lá da primeira quinzena de dezembro, a gente precisa encerrar o livro. Porque eu vi aqui que a Fátima já disse que concorda, né? Eu ia falar concorda. Legal, Fátima. Eu sei que para algumas pessoas, às vezes não vai ser possível, né? Sexta é um dia já de dar uma desligada, né? Dar uma descontraída. Mas aqueles que não puderem acompanhar online, né? Que vejam depois, o estudo fica gravado também, né? Ah, que bom, muitos estão dizendo aqui que dá certo, então, na sexta, né? Fico feliz, fico mais tranquilo, porque, entenderam, eu não queria pular, né, uma semana, já que estamos aí na reta final, né? A gente faz, então, vamos tentar marcar na sexta-feira, aqueles que não puderem, né? Legal, Rosana, também, né? Aí quem não puder depois ver o estudo gravado, já que a gente está quase no finalzinho, é bom não perder, né, essa reta final aí. Nossa, que bom, a maioria, que eu acho que todos dizendo, quase todos dizendo que pode ser na sexta. Fico muito feliz, muito obrigado aí pela compreensão de vocês, e depois a gente posta a palestra também, aqueles que quiserem acompanhar na quinta-feira, tá bom? Então vamos agradecendo como sempre, né? Maria Boneberg dizendo obrigado por hoje, muito bom, sexta-feira ok, legal, muito obrigado Maria também, fico feliz. Nós agradecemos muito a Deus, como sempre fazemos, a Jesus, o nosso Mestre, que alegria, mais uma noite de estudos, né, que conseguimos realizar em paz. Agradecer os amigos espirituais, nosso bom anjo da guarda, que está sempre conosco, né, cuidando de cada um de nós. Desejo a todos as bênçãos de Deus em seus lares. Que bom, muito obrigado, viu? Fico feliz, Fátima também. Que Deus abençoe-nos a todos, que Deus nos envolva na sua santa paz, que Deus nos abençoe sempre, que nós estamos num bom caminho, né, de aprendizado, de transformação moral, que a gente se observe, meus amigos, a cada dia, nos pequenos detalhes da vida, para ver se a gente está sendo coerente com a doutrina, para ver se a gente está sendo, né, respeitoso, se a gente está sendo bondoso, fraterno, se a gente está tentando perdoar o semelhante. Tudo isso faz parte, né, de uma proposta de mudança, deixar para trás o homem velho, como se diz na expressão, né, para trazermos um homem novo, uma pessoa mais moralizada, mais de acordo com o Evangelho de Jesus, né? É essa a proposta. Não vamos dar ouvidos às vozes do mundo que dizem que é preciso, né,
levar vantagem, que é preciso ser mais forte, que é preciso gozar a vida intensamente. Vamos ficar com o Evangelho, com a proposta do Cristo, né? Que às vezes mais vale se sacrificar pelo bem do outro, né? Com propostas de caridade, de amor ao próximo. Isso sim vai nos trazer uma felicidade verdadeira, né? E nos levar a conquistar uma vida mais plena, conquistando os objetivos que com certeza nos propusemos a eles antes da nossa reencarnação, nos tornarmos alguém melhor, né? Tenho certeza que todos nós queremos retornar um pouco melhores ao mundo espiritual quando da nossa desencarnação. Então aproveitemos cada dia da nossa vida, né, para aplicarmos esse aprendizado, colocarmos em prática tudo aquilo que a gente vai aprendendo com o Evangelho e com essa doutrina abençoada. Assim, muita paz a todos, o meu abraço fraterno, até a próxima sexta-feira então, vamos já deixar combinado, tá bom? E aqueles que quiserem acompanhar a palestra, né, na quinta, depois eu divulgarei, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado, de todo coração eu digo, obrigado pela companhia, pela presença sempre, um abraço.